dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que momento você está assistindo esse podcast, mas está começando mais um episódio do Pod Lei, esse podcast que vai trazer aqui para vocês conhecerem sempre convidados da área do direito do trabalho e para a gente sempre estar batendo papo, conhecendo um pouco mais sobre a nossa área, sobre algumas figurinhas bastante famosas, famosas entre advogados, mas que a população também precisa conhecer. E hoje, com bastante alegria, eu tenho o prazer de estar conversando com um advogado e professor que é bastante carismático, inclusive. A gente já estava dando umas boas risadas aqui antes do episódio começar. Doutor Marcelo Barros. É um prazer conhecer. E o senhor está presente aqui, doutor. Ô, doutor Leoz, obrigado pelo convite. Fiquei honrado com a lembrança, com a referência, né? E se é para bater papo, eu estou aqui. Nossa função é essa. Fico um pouco nervoso, que é natural, não estou acostumado Normal. com câmeras e microfones. Meu palco é a sala de aula, que eu costumo dizer. Na sala de aula a gente vai para passar um conteúdo que foi já assimilado. Aqui estou vendo que é surpresa, mas estou à sua disposição para a gente bater um papo, esclarecer, tirar dúvida e fazer acontecer um podcast, que é um negócio diferente para mim. Maravilha. E eu até esqueci de falar no início do episódio. Gente, o currículo de Marcelo é grande, tá? Eu teria que trazer um papiro aqui para poder falar todo ele. Mas, resumindo, graduado em Direito pela Universidade de Minas, especialista em Direito e Processo de Trabalho pela Universidade de França, São Paulo, professor de Direito e Processo de Trabalho e Prática Trabalhista na UniRN, professor do curso de pós da UniRN e da Escola Superior da Magistratura, ele ensina até o juiz, viu? E professor de cursos preparatórios para concursos públicos, autor de obras destinadas a concurso da área de Direito e Processo de Trabalho. Meu Deus, eu queria só ter 20% desse currículo. Não, é porque você também tem 20% da minha idade, né? Então, daqui a pouco você chega lá. É, autor de obras, quais obras o senhor já chegou a escrever? Vamos lá. Eu sempre ministrei aulas em cursos de graduação e especialização, sempre nas cadeiras de trabalho e processo de trabalho. E tem uma professora fantástica que é envolvida com cursinho, com preparatórios para concurso, que é a professora Patrícia Carla. Hum. Ela dá aula de Direito Administrativo, dava aula aqui em Natal, e hoje ela está em São Paulo, está voando de sucesso. E ela chega para mim e fala: Marcelo, tem um amigo que está lançando uma coleção Direito de Bolso. Na época, pela editora, era Gen, Grupo Editorial. Aí ela vira e diz: eu sugeri seu nome para escrever sobre trabalho e processo do trabalho. Eu falei: ô Patrícia, que honra, que alegria, muito obrigado pelo convite, mas eu não me julgo capaz não sou capacitado para escrever algo. Ela falou: você tem roteiro de aula, não tem? Então você vai pegar o seu roteiro de aula e vai transformar em dicas para cursinho, dica para concurseiro. Então eu pontuei nesse livro, é uma obra, 2010 foi a primeira edição, teve a segunda edição lançada em 2011, eu acho que parou na segunda edição. E eu pontuei as aulas. Então, cada obra tinha mais de 600 dicas de concurso. Então, uma de trabalho, uma de processo do trabalho. Ia dica 2, dica 3. E Aham. sempre envolvendo temas diferentes. Então, eu peguei a minha experiência da sala de aula e coloquei em uma obra. E uma obra de caráter, foi divulgação nacional. Meu Deus. Essa coleção de Direito de Bolsa, ela chegou a ficar na livraria Saraiva, entre as 5. A Saraiva colocava um ranking das obras mais vendidas daquele mês. Ah, E ficou entre as 5 mais vendidas do país na época. E aí era motivo de muita alegria. Um primo meu me liga um dia: Marcelo, estava andando aqui, você acredita que tem um homônimo seu e que escreve sobre direito e processo do trabalho? Eu estava no shopping, vi 2 livrinhos de trabalho e de processo do trabalho e o autor era o nome idêntico ao seu, Marcelo de Barros Dantas. Eu falei: mas você não pensou na hipótese de ser eu, não? Mas foi uma experiência riquíssima. E além dessa coleção, eu já participei, contribuindo com capítulos de livros ou aham. artigos que foram inseridos em Sim, livros. sim. Tem um que foi lançado agora recentemente por Dino Andrade e Calcini, lá em Brasília, que era Estratégias da Advocacia no TST. E eu tratei sobre o preparo em recursos de natureza extraordinária. Então tem um capítulo do livro que foi redigido por esse que vos fala aqui. Eu falo demais, você tem que ir me cortando aí. Não, tá. A gente prefere que seja assim. Meu trabalho é menor aqui. E gostei dessa temática desse livro, porque, pelo menos, acho que a maioria dos advogados trabalhistas, a maior dificuldade deles é fazer um recurso extraordinário. A gente É, tem a dificuldade o muito recurso grande de de fazer. natureza extraordinária, pela restrição que você tem em termos de revisão de fato e prova, é difícil você encaixar, né? Até o TST agora, com a ideia das teses vinculantes,
Número de temas, né? Aí nós estamos com 310 temas hoje, não sei quando estarão assistindo, hoje começo de outubro, então todo mês Exato. vamos ter teses novas. Provavelmente quando a gente terminar o podcast já Já vai ter mais teremos mais, duas. já teremos mais. Tá difícil de acompanhar. Foi uma avalanche Uhum. nesses últimos 3 meses de temas. Mas assim, ao total, o senhor chegou a escrever quantas obras próprias? O trabalho e processo, só nessa coleção de Direito de Bolso, Entendi. obra própria. Aí eu tenho capítulo em revista, em livros, mas obra só minha, só essas, que foram Maravilha. 2 edições. Maravilha. E me conta um pouquinho como é que foi um pouco da sua origem, onde é que você nasceu, esse seu desejo por direito. Eu, no meu ensino médio, foi quando nasceu a minha vontade de fazer direito. Eu lembro que eu estudava no IFRN e lá eu fazia o curso técnico em mecatrônica. E muita questão de ciências exatas, Uhum. lá, programação. Só que eu nunca consegui me ver na área. E eu lembro que aos 15 anos de idade, a minha irmã se formou em direito, resolveu abrir um escritório. E ela, na época, precisava de alguém para abrir a porta e Uhum. recepcionar as pessoas. Era minha irmã. Eu só estudava no IF pela parte da manhã. Não, pela parte da tarde vou lá ficar com ela. E foi ali que eu comecei a ter os meus primeiros contatos com a área do direito. Pouco a pouco, comecei a preencher algumas fichas de atendimento, depois fazendo procurações, depois contratos, aí uma petição, organizar a documentação, atender uma pessoa ao lado dela, até que me apaixonei pela área. E aí, 2, 3 anos depois, fiz o Enem e coloquei direito como segunda opção. Tinha colocado fisioterapia como primeira opção, mas não deu certo. Uhum. Sobrou direito na UNP, fui e foi maravilhoso. Acho que foi a melhor decisão da minha vida. Mas Coisa boa. com o senhor, como é que foi Vamos esse lá. início? Eu sou nascido em Itaú de Minas, Minas Gerais, no sudoeste de Minas, uma cidade. Hoje Itaú deve ter uns 20 mil habitantes. Sou filho de pais seridoenses, meu pai é de Caicó e minha mãe é de Serra Negra do Norte. Meu Aqui. Deus, é uma. E aí eles se casaram e foram morar lá em Minas. Papai é médico, foi morar lá em Fugiram do Minas. calor. Eu não sei se foi fugindo do calor ou da seca, eu sei que foram para lá. Na época, na década de 70, eu já nasci lá. E, graças a Deus, sempre estudei em escola legal, tal, e eu não tinha aquele negócio, eu quero ser advogado. Eu nasci para ser advogado. Não tinha. Como você colocou que o seu foi orgânico, com várias opções de carreira e você se apaixonou pelo direito, acho que comigo também foi assim. Na vida da gente sempre tem alguém que marca, né? Marca e passa a ser referência. E eu tinha um tio falecido, que depois ele veio a ser meu padrinho de crisma, que aí o padrinho de crisma a gente quem escolhe, né? Na igreja católica, eu que escolhi ele. Quando eu casei, ele foi meu padrinho de casamento. E ele ficou viúvo, casou-se novamente, eu fui padrinho de casamento dele. Ou seja, a gente teve uma simbiose legal de ser compadre, afilhado, Aham. sobrinho, é um tio-avô meu. E ele era advogado. Ele era funcionário do Banco do Brasil, autodidata, professor de português sem ter frequentado muito pouco curso na época dele, na idade Meu dele. Ele Deus. não... E todo mundo que conversa fala, foi uma das pessoas mais inteligentes que já conheceram, foi José Lucas de Barros. E ele era advogado. E passou a ser referência para mim. Quando eu imaginava, eu quero ser um profissional, mas de que jeito? Do jeito do meu tio. E fui, prestei vestibular numa faculdade privada lá em Minas, em São Sebastião do Paraíso. Mas ainda não sabia que seria área trabalhista. Só Não, queria não, ser advogado. é. Tá. E aí eu queria fazer curso superior e fui fazer direito. Com um ano na instituição privada, minha mãe fez a inscrição para que eu prestasse vestibular na Universidade Estadual de Minas Gerais, Hum, num campus, numa outra hum, cidade. hum. E eu falei, mãe, mas dá certo isso? Eu já não tô com um ano de curso. Ela faz o vestibular, já fiz a inscrição. A época era vestibular, não tinha nem ainda não, né? É. Aí eu fui, fiz o vestibular, passei. Aí passei, concluí o curso na Universidade do Estado de Minas Gerais em Passos. Fiz estágio em defensoria pública, fiz estágio em escritórios de advocacia. E como sempre tem uma pessoa que marca. Se o meu tio marcou o foco para que eu fizesse direito, tinha uma professora de processo civil, Léo, acho que era fantástica. Professora Helena Aristófia de Víncula. Era professora, ela é de São Sebastião do Paraíso, dava aula lá em Passos. Hum. E ela dava aula, eu ficava encantado. Falei, caramba, é isso aí que eu quero ser quando eu terminar o curso aqui. Eu quero ser professor. Eu falei para ela um dia desse, mandei uma mensagem para ela, falei, a senhora não tem noção do quanto que a senhora influencia pessoas e me influenciou a ser professor. Eu falo, agora eu não quero ser um professor daqueles que fica ali cochilando, deixando o aluno dormir, não. Eu quero ser igual a ela. Aquela que entra em sala e o cara tem que estar aqui do primeiro ao último minuto prestando atenção, porque senão não vai aprender matéria direito. E ela foi uma Maravilha. fonte de inspiração. E quando concluí o curso, que vi que me identifiquei com a advocacia, não tinha uma visão de advocacia trabalhista. Aham.
no curso de direito como um todo, eu não me dediquei muito ao direito do trabalho, mas quando eu caí num escritório de advocacia, só chegava para mim Trabalhista. trabalhista. Aí eu falei, amiga, é aqui que eu vou me especializar. Aí fui para Franca, no estado de São Paulo, fiz uma especialização em trabalho, processo do trabalho lá, Pegou os isso, macetes? isso em 2001. E finalzinho de 2002, começo de 2003, eu vim para o Rio Grande do Norte, para advogar com esse meu tio, que foi a minha fonte de inspiração para o direito, foi minha fonte de inspiração na advocacia no Rio Grande do Norte. O escritório dele não era em Minas. Não, era aqui em Era Natal. aqui, entendi. Era aqui em Natal e eu lá em Minas pensando em voltar. Eu tenho um filho mineiro, eu fui pai aos 21 anos. 20 anos, a mãe dele ficou grávida, ele nasceu, eu tinha 21. Hoje ele está com 27, já chegando aos 28. E também foi uma mudança na minha vida. Falou, olha, agora o menino que fazia direito vai ter que ser o profissional do direito, porque tem um menino para cuidar. Aí isso mudou também minha vida. E meu tio, quando eu cheguei aqui, ele me contribuiu muito. Marcelo, vamos, entra no mercado de trabalho, vamos advogar juntos. E eu advoguei um pouco com ele, passei no concurso para professor substituto da UFRN. Aí fui para a UFRN, de lá conheci meu sócio, Radi, que era meu aluno na UFRN. Hoje eu tenho uma sociedade com o Radi que ultrapassa, vai completar, ou completou, deixa eu calcular aqui. Vai completar em fevereiro 20 anos de sociedade. O escritório era seu. Ah, quando eu vim para cá, Não, quando você conheceu o Radi. eu montei o escritório eu e ele. Tá, mas antes você estava no escritório do seu tio. Eu fazia peças com o meu tio. Ah, entendi. Fazia Mas não peças com o chegaram meu a ter tio. uma sociedade. Não, não, nada formalizado. Ah, entendi. Então conheceu o Radi na UF, Na abriu o UFRN, escritório junto com ele e tá com ele até hoje. os nossos 2 primeiros clientes estão conosco até hoje. Que coisa boa. Isso mostra, ou a gente trabalha direitinho, ou os caras têm paciência pra caramba pra estar com a Verdade. gente. Né? E o que você acha que veio mudando na sua advocacia? Porque assim a gente sempre evolui, Uhum, né? O que uhum, você percebeu que foi mudando, melhorando, né? uhum. Durante ao longo de quantos anos já de advocacia com o Radi? Eu, com o Radi, são 20 anos de 20 sociedade. anos. E eu estou na advocacia, vou concluir o curso em 99. Eu tenho 25 anos de advocacia, vou fazer 26 anos de advocacia. E no início, aqui em Natal, vou colocar especificamente aqui em Aham. Natal. Lá em Minas eu trabalhei em escritórios de advocacia de outros colegas, escritórios já bem estruturados, eu aprendi pra caramba. Eu tenho referências de grandes profissionais. Denner Serafim Mata, que era um advogado trabalhista em Passos. Aí trabalhei com Meire e Antônio Mariosa Martins, que eram advogados já em Itaú de Minas. Passei uma temporada no escritório deles. Então, isso vai dando a casca, né? Uhum. Aquele medo que a gente tem, falou, poxa, vou montar um escritório sozinho, e o cliente chegar e se eu não souber. É, A matéria, que segurança eu tenho para responder algo a ele? exato. Aí acho que tem que ser orgânico. E comigo foi orgânico. Nós montamos o escritório, eu e Radir, obviamente. Eu tinha mais experiência que ele e os clientes foram chegando e nós fomos administrando isso, aprendendo com eles, aprendendo com os erros, estudando sempre. Eu acho que a nossa profissão ela Ponto exige importante. o estudo constante. Eu me sinto na obrigação de estudar. Semana passada eu estava em Caicó, participei de uma semana jurídica da Faculdade Caicoense Santa Terezinha. E uma semana jurídica organizada pelo próprio alunado, Léo. Negócio Que coisa fantástico. boa. Bem estruturado. E eu falei, cara, que legal ainda poder participar do meio acadêmico e me forçar a estudar com frequência. Sim. Então eu fui para lá, eu estudei, eu falei 40 minutos, 45 minutos. Eu preparei esses 45 minutos durante 10 dias. Ou seja, eu aprendi pra caramba para falar Pra poder 45 falar. minutos. Então, se foram 10 dias estudando para falar 45, aqueles 45 tinham conteúdo, né? Porque estava preparando para isso. E fica o estudo. O estudo não te tira, ninguém tira o seu estudo. Então, numa sociedade dessa, eu sempre me dediquei muito à sala de aula. Radir é concursado da Caerne, então ele se dedica também à Caerne. E teve um tempo que o nosso escritório sempre foi a segunda opção de nós dois. A minha era a sala de aula, eu sou advogado. Ele, eu sou advogado da Caerne e tenho meu escritório. Então era sempre a segunda opção. E de uns 10 anos para cá, uns 8 anos para cá, a advocacia nossa foi crescendo organicamente. Nunca fui de fazer propaganda, não sei fazer captação de clientela. A clientela me procura Aham. naturalmente, Uhum. o boca a boca. Eu acho que é a propaganda positiva que leva o Exato. pessoal para dentro do meu escritório. E eu, É mais fidedigno. há uns 8, 10 anos, aí eu coloquei a cabeça dentro do escritório mesmo. Mas parou de ministrar aula? Diminuí o ritmo. Hum, Eu cheguei a ministrar 5 noites por semana de aula. De segunda a sexta. E 3 cansativo. manhãs. Aí que hora que eu ia advogar? À tarde? E 2 Entendo. manhãs? Não dava. Aí a advocacia foi crescendo, eu tive que ir diminuindo as aulas. Controlando. É. Mas não sai da sala de aula, não. É um negócio que belisca a gente e não solta mais, não. É um negócio estranho. É verdade. E também acho que a amizade que você faz com os alunos, que você percebe que dura
mais do que a sala de aula. É. Né? Eles se formam, se encontram com Ah, você nos corredores, essa isso é alegria eu tenho demais, maravilhoso. essa alegria eu tenho. Quando a gente se encontra por ali na Justiça do Trabalho, eu acho que você percebe como Aham. os ex-alunos passam, se eu não der um Nossa. abraço em cada um, eu fico incomodado. Se eles não falarem comigo, eu falo, poxa, o que que eu fiz de errado? Porque ele não tá falando comigo, será que eu fiz alguma raiva a esse aí? Mas eu faço, não sei, talvez Deus que mire e fala, vai lá e faz amizade com a galera. Eu tenho muitos amigos, graças a Deus tenho muitos amigos mesmo, é bom demais, isso é bom. E muitos fruto do magistério. Hoje o seu escritório atende mais reclamado ou reclamante? Como é que é? Vamos lá. Nós E é temos só, e é advocacia. só trabalhista ou é full service? Nós Fala um temos pouquinho. dentro do escritório, há 3 anos, nós fizemos montamos uma parceria que o nosso escritório hoje é estruturado. MBRF, eu e Rádio Filho, Hum, e o escritório Lima Cortez, hum, que é com Hugo Ferreira de Lima, Gabriel Cortez, sim, sim. Arthur, Gustavo Nobre. Isso E mesmo. hoje nós temos uma estrutura para oferecer qualquer tipo de advocacia. Então, nas parcerias do professor João Batista, que é promotor aposentado, que é professor lá do UniRN também, faz parte do criminal do escritório. Então, o escritório faz tudo. Agora, eu, Marcelo, eu só faço a trabalhista. Eu. E tenho vinculado a mim, doutor Tales, que é um estagiário, já está com a OAB na mão, engatilhada, né? E doutor Felipe Coutinho, que trabalha, Coutinho Meirelles, que é meu braço direito, que faz a trabalhista comigo. Nós fazemos 80% pró-empregador. Uhum. Mas tudo, não me pergunte, você vai atrás. A empresa vem e me procura. Sim, Aí sim. eu vou e faço a defesa. Mas se aparecesse empregado com a mesma frequência, com o mesmo Aham. percentual, Atuaria eu sou também. aberto ao direito do trabalho e processo do trabalho, Maravilha. não aberto ao empregado É ou porque ao tem empregador. escritório que opta, né? Tem escritório que Tem. opta só em atuar em reclamantes, tem É, escritório que opta só atuar em reclamado. eu falo lá que eu tenho o núcleo empregador, sou eu, e o núcleo Hum, empregado, Felipe hum, encabeça, e eu assessoro. entendi. E doutor Marcelo Barros ainda participa de audiências? Todas. Tô lá todo Não dia. consegue largar, né? Tá? As audiências só quem faz sou eu. As audiências do escritório, não, só não, né? Mas 75, 80% sou eu. Deu choque de horário e chama alguém para salvar. Aí eu chamo os meninos, vamos lá, vamos fazer audiência comigo. Mas se não, sou eu mesmo. É uma coisa que eu percebo nas audiências trabalhistas, claro, o nosso conhecimento de processo de trabalho é importante, do direito material é importante, mas tem situações em audiências que eu já percebi que o diferencial foi dominar ônus de prova, Uhum. sabe? Você dominar ônus de prova te dá segurança quando fazer um acordo, quando não fazer. Uhum. Às vezes, o valor do acordo, porque você sabe que tal matéria é ônus da prova seu ou dele, e ele não conseguiu produzir a Eu prova. falo que a arte da advocacia está na distribuição do ônus da prova. Exato. Né? Se você sabe o que você precisa provar, ou o que você precisa silenciar e deixar na mão do seu adversário que ele prove, Exato. se você consegue dominar isso, você consegue dominar a instrução. Eu recentemente, inclusive, participei de uma audiência onde a gente estava tendo vários debates, né? Teve as instruções, e ao final de todas as oitivas, o reclamante, o empregado foi ouvido, o representante da empresa, que é o preposto, foi ouvido, as testemunhas de duas partes foram ouvidas. Ao final, o juiz, ele ainda insistiu para a gente fazer uma proposta de acordo, e a gente começou a negociar, e estava difícil conseguir chegar a uma conciliação, e aí eu decidi colocar todas as cartas na mesa. Eu falei, ó, doutor, seguinte, foi produzido isso, isso e isso. Nós vamos ganhar nessa parte, nessa parte, nessa parte. E vocês vão ganhar nessa parte, nessa parte, nessa parte. Vamos fechar o acordo. Pegar os riscos e dividir 50% no que eu tenho direito de ganhar e você também 50% no que você tem direito de ganhar. A gente chega a um acordo. Enfim, resumindo bastante, conseguimos chegar a uma conciliação. Mas por que eu estou contando essa história? Porque quando a audiência se encerrou e a gente estava indo embora, o juiz me chamou de canto e falou assim, doutor, fiquei impressionado como você praticamente deu a minha sentença Uhum. na hora daquela negociação, porque quando você começou a falar sobre a distribuição do ônus da prova e o que foi produzido ali, era praticamente a minha convicção. Então isso facilitou muito para que você fizesse o acordo. E ele até falou E na assim. própria audiência você sente se o juiz está Exato, inclinado ou não a determinada tese, exato. né? Na Então, grande maioria das audiências. Tem algumas que eu saio e falo, essa aí eu não sei para onde vai andar, mas a grande maioria a gente sente o desfecho. então, ônus da prova é essencial para o advogado trabalhista. Uhum. Mas se você pudesse definir, aí a gente sai um pouco da audiência trabalhista agora, no Uhum. geral, o advogado, escritório. Uhum. O que você acha assim de pontos essenciais que hoje o advogado trabalhista tem que ter, né? Imagino que a gente tem vários estudantes de direito assistindo esse podcast. Perfeito. Alguns que querem advogar na área trabalhista, alguns que estão em dúvida. O que é que você julga, na prática, que o advogado trabalhista precisa ter hoje para ser um bom advogado? Uhum. É lógico, na audiência é essencial, é a arte da advocacia, saber distribuir o ônus da prova, é o que eu penso, e pelo visto o colega pensa da mesma forma que eu. Mas
onde é a principal atuação do advogado? Na peça inaugural do cliente dele no processo. Eu tô representando o reclamante. Se eu não estruturar minha reclamação de forma bacana, eu vou comprometer o direito dele. Ah, mas você é craque em recorrer. Amigo, a hora de formular o seu direito é aqui. Exato. E da mesma forma a contestação se você estiver advogando pelo réu. Então acho que esses dois momentos processuais são os mais importantes para aquele que vai representar alguém em juízo. Hoje em dia, é aquilo que você colocou, pelo tempo de advocacia, pelo tempo de sala de aula, o nome da gente acaba ficando um pouquinho conhecido, né? E alguém chega, aí perdeu uma demanda. Ah, vamos procurar Marcelo, que o Marcelo vai salvar, né? Ah, eu entrei com a reclamação com outro advogado, sozinho, sei lá, com alguém, perdeu, ou o próprio advogado me liga, Marcelo, eu tô precisando de você para fazer um recurso. E no início eu ajudava a galera, eu chegava era meu amigo, eu chegava, pô, vamos aqui, vamos tentar fazer o recurso. Parei de fazer isso. Por quê? Porque ele gera para o cliente dele a expectativa de que eu vou salvar o que estava perdido. E nem sempre dá certo. Exato. E não dá certo, ele fica frustrado e a raiva vem para cima de mim. Exato. Aí o que eu falo pro colega que só me procura na hora do recurso? Onde é imprescindível a atuação do profissional, e aí eu volto à sua pergunta já em forma de resposta, era aqui na peça de ingresso ou na peça de resposta. Na hora que você vai estruturar. Hoje em dia, a minha advocacia, quando eu penso, essa matéria aqui pode ser alvo de recurso até extraordinário. Então eu já começo a estruturar as outras fases processuais na minha contestação. Apresentando Ou na súmulas, reclamação. pré-questionando, né, Isso. tudo mais. Então não adianta não ter bem estruturada a peça de ingresso e a peça de defesa e depois em recurso você querer salvar. Que não... Aí eu Verdade. criei já uma mensagem padrão, aviso, olha, não é mais política do nosso escritório pegar processo em curso. Raramente eu Caramba, assumo processo em curso. é muito difícil. Eu também, quando Mas chego não no fica essa escritório, eu não sensação, gosto. fica a sensação. O cara fala, mudei de advogado, então vai dar certo. E não dá, ele fica Exato. frustrado e ainda te acha que o erro foi seu. Eu, Quando o erro eu tá lá costumo atrás. pensar o seguinte: até a audiência de instrução eu ainda atuaria no processo, mas após isso é muito difícil conseguir modificar. Porque qualquer coisa que você vai fazer ali, você vai estar modificando a causa de pedir, o pedido, né? E, enfim, a gente conhece as normas processuais e isso não é possível. Então nós dois respondemos a sua pergunta. Ou seja, o que eu daria de dica para aquele colega que está assistindo, que está pensando em atuar na seara trabalhista? Aprenda a estruturar sua peça de ingresso, a estruturar sua peça de resposta. Vai aprender a recorrer depois? Vai. Recursos de ordem extraordinária, que é dificílimo. Você emplacar um recurso de revista, dificílimo. Muito Fazer um difícil. recurso extraordinário, dificílimo. Então é aqui embaixo que você vai estruturar o seu direito e tentar fazer isso virar vitória. Né? Em recursos extraordinários, recursos de revista, o que eu percebo que, assim, quando você pega uma matéria muito conhecida, na verdade, um tema que já está definido, vou dar um exemplo aqui, estabilidade de gestante, certo? Se há uma decisão contrária ao que o TST já julgou, mesmo esse tema sendo conhecido, já é um pouco difícil chegar a fazer subir. Imagina quando é um tema ainda que está em debate. Hoje, Léo, com a criação das teses vinculantes de jurisprudência no TST, a criação das teses vinculantes, a probabilidade o advogado que não compreende a sistemática processual, ele acha que o TST é um terceiro grau de jurisdição. Exato. Ele fala, não, eu perdi aqui, mas lá em Brasília eu vou resolver. Amigo, lá em Brasília é uniformização de jurisprudência. E se hoje eu tenho jurisprudência vinculante, pegando seu exemplo da gestante, pedido de demissão de estabilidade de gestante que goza de estabilidade só é válido se assistido pelo sindicato da categoria seguindo o artigo 500 da CLT. Exato. Então, se você vai advogar fora disso, se você é da empresa e quer fazer valer o pedido de demissão, se ele não foi homologado perante o sindicato da categoria, você só vai litigar até o TRT, você não consegue levar isso mais para o TST. Então, a ideia de teses vinculantes, recursos repetitivos, o incidente de assunção de competência, as teses reafirmadas, a jurisprudência persuasiva, que agora passa a ser jurisprudência vinculante, se ela foi reafirmada pelo TST, nós temos súmula 212, que é de distribuição do ônus da prova. Sim. Agora, em agosto, ela foi reafirmada para ser considerada tese vinculante. Antes era só tese persuasiva. Era o TST dizendo, eu entendo que é assim a distribuição do ônus da prova. Só para explicar para a galera que estiver lá, a súmula 212, ela fala que negada a prestação de serviço ou negada a causa do despedimento, o ônus da prova é do empregador, provar a inexistência do vínculo ou provar a causa do fim, porque milita em favor do empregado uma presunção favorável em respeito ao princípio da continuidade da relação de emprego. Essa tese estava na 212, mas não era tese vinculante. Aí agora, apesar de ter muitos juízes praticamente aplicando sempre elas, né? Não, mas não era oficialmente mas não era obrigada a seguir. Exato. Agora que ela foi reafirmada como tese vinculante, se você advoga contra essa distribuição do ônus da prova, não sobe. O seu recurso de revista não sobe.
No primeiro juízo de admissibilidade dele, ele vai dizer: nego o segmento com base na tese, tema número tal. Pá. Aí você poderia alegar um distinguish e tentar fazer um agravo interno, mas nem agravo de instrumento cabe mais. Que é difícil. Alegar distingue é muito difícil. É, E como eu vou falar um termo aqui que eu considero que ele é muito comum hoje, como advogado e empresário, porque gerir um Hum, escritório de advocacia também exige as habilidades de empresário. Você saber lidar com gestão, processo, delegar tarefas, delegar funções. uhum, Hoje eu percebo que nessa advocacia digital se fala muito sobre gestão de escritório. Ah, o que é que você sentiu assim como desafiador nessa questão de gerenciar o seu escritório? Você chegou a passar por dificuldades, ficar sobrecarregado de tarefas, uhum. precisou aprender com algumas dores. Eu particularmente, já sofri alguns probleminhas de acúmulo de tarefas, até eu aprender que eu não posso deixar tudo, porque a gente que, principalmente nós profissionais que gostamos do ambiente que a gente trabalha, a gente quer absorver tudo pra gente. Uhum. Chegou uma contestação, eu quero fazer. Tem uma audiência que vai ter uma instrução ali que talvez seja quente, eu quero participar. E a gente acaba absorvendo tudo pra gente. E quando a gente percebe, tá saindo do escritório quase todos os dias, de 10 da noite, né? Então, com duras penas, eu tive que aprender a delegar Eu tarefas. tenho que aprender. Eu ainda absorvo muito. É como eu disse, hoje eu tenho uma equipe que está redondinha. Já passaram vários profissionais lá pelo escritório, todos deram sua contribuição, todos me ensinaram muito. E eu tenho essa dificuldade de descentralizar. Eu assumo a responsabilidade, eu pego e faço. Quem vai falar com o cliente sou eu. Esse tempo que a gente está conversando aqui, eu não estou olhando para o celular, mas na hora que eu buscar daqui a pouco, vai ter um bocado de mensagem. Tem, já tem um bocado de mensagem. E é sempre assim, é o RH em contato constante comigo. Uhum. E eu gosto de centralizar isso em mim. Eu delego o que hoje? Confecção de uma peça ou outra, mas a estruturação da peça eu Você, passo para a as pessoa que vai. teses que vão ser apresentadas, Isso, eu falo, exato. explore mais isso, impugne tal documento. Não deixa aquele documento passar batido, faça a impugnação específica. E aí a gente vai. Para você, desculpa te interromper, para Não, e a você, gestão do escritório, quem faz efetivamente é a Radir. entendi, Aí ele tem o dom em termos financeiros, por exemplo. Eu recebo meu prolabore, eu não sei nem como ele faz a apuração lá. entendi. Você Eu, fica na parte técnica jurídica. isso da minha área. Uhum. E ainda assim, fico assoberbado. Tem Só dia que que eu fico cansado. eu imagino que para você conseguir fazer com tanto esmero, você precisa selecionar os processos. Não dá para aceitar todos, Eu recuso um bocado. né? Um bocado. Ou então aquele que eu vejo que vai ser dor de cabeça, eu tento botar o honorário lá em cima pro cara recusar, e não eu. E acontece, e às vezes Pra eles não ter, ele aceitarem. aceitar. Aí eu vou e Aí encaro, você fala, mas meu Deus, eu vou ter comprado o dobro. vou lá, vou em frente. É. E, cara, eu tentei equilibrar, a gente até falou antes do podcast começar, tentei equilibrar a docência e a advocacia. Hum, Confesso que foi um pouco difícil, porque eu peguei uma turma de prática e eu precisava ministrar aula todos os dias, de segunda a sexta. E a gente é advogado, difícil abrir mão das nossas tarefas no escritório, né? E eu enfrentei muita dificuldade em conseguir equilibrar. Diferente do senhor, é, senhor não, né? Você falou que era informal, já tá me chamando de senhor, aí não dá certo. diferente de você, doutor, Isso. eu não comecei como docente, comecei como advogado. Uhum, Então, conseguir espaço na minha advocacia para docência foi doloroso. Tanto é que eu resolvi pausar no primeiro momento. uhum. Um prazo indeterminado, pretendo voltar futuramente. Mas aí a minha pergunta com bastante curiosidade, como é que você consegue, com esse cuidado todo que você falou que tem, equilibrar a docência e a advocacia? Eu chego no meu escritório todo dia às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã eu tô dentro da minha sala, no meu escritório. Aí saio, tem dia que Radi chega lá no escritório à tarde, ele fala, não almoçou ainda não? Eu falei, vou agora, 3 horas da tarde, 2h30. Então, eu faço acontecer. Uhum. Ah, Marcelo, Paga o mas... preço. Não, aí tem dia que eu tiro um dia, falo, hoje vai ser meu dia lixo. Hoje eu não vou fazer nada, não vou nem olhar para esses negócios, aí não vou. Mas eu tenho que fazer esse equilíbrio. E a sala de aula, para mim, é um momento até, como eu disse, de construção, de me forçar a manter-me estudando, atualizado. Então, é para mim uma terapia até. É lógico que você passou por isso, você passou pelo magistério. Existem os acessórios do magistério que incomodam. Elaborar prova, corrigir prova, lançar nota no sistema. Cansa, isso mina o cara. Cansa Mas bastante. hoje eu consegui esse equilíbrio ao ponto de diminuir o número de aulas
sem me afastar da sala de aula Uhum. e conseguir me dedicar ao escritório. Maravilha. Então eu acho que eu consigo dosar os dois. Conseguiu achar um ponto de equilíbrio ali. Eu só acho que eu administro bem o meu tempo. Falando, já que a gente entrou nessa parte de sala de aula, a gente percebe que cada vez mais o número de advogados no país vem aumentando, né? Uhum. E a gente vê um cenário da advocacia aí um pouco incerto, né, no quesito qualidade. Uhum. Como é que você definiria esse cenário? Por quê? Quais causas? Se você também tem claro, essa Hoje, interpretação. hoje nós começamos a conversar aqui sobre escrever, né? É, Você falou sobre livros e tal. exato. E eu recebi um convite agora recentemente de um colega que está criando um livro sobre advocacia, judiciário, prerrogativas, Hum. formas de litigância. E eu terminei hoje de escrever um capítulo que não sei se vai ser aprovado para ser publicado nesse livro, em conjunto, em parceria com o Thales, que é o estagiário lá do escritório. Nós fizemos a 4 mãos e nós debatíamos sobre litigância abusiva. A tal da litigância, advocacia predatória. Os caras que abusam do direito de litigar. Explica só para nossa audiência o que seria essa advocacia Vamos lá. predatória. Tem diferença entre advocacia de massa. Sim. Pô, você chega, você está com seu escritório aberto, você tem uma tese a ser desenvolvida contra a Caixa Econômica Federal e os funcionários da Caixa Econômica Federal te procuram e você entra com 500 mil ações. Eles estão lhe procurando. E você fez isso Exato. dentro do exercício regular do direito, valendo-se de suas prerrogativas e sendo interlocutor entre cliente e o judiciário. Sim. Beleza? Advocacia de massa. A advocacia predatória é aquela que o cara não é só a litigância de má-fé, porque a litigância de má-fé ela é pontual. Você entra com a ação e você pratica um ato para retardar o andamento do processo, para procrastinar o processo ou para prejudicar os próprios envolvidos. A predatória, quem fala muito sobre isso é Fred Didier. Uhum. Na hora que ele vai falar sobre a advocacia abusiva, a litigância abusiva, ele fala: é o cara que usa de manobras só para enriquecimento próprio. Então ele sabe, por exemplo, que a empresa não tem endereço naquela localidade. Aquele endereço foi há 20 anos atrás. Aí ele entra com 10 ações e manda todo do endereço de 20 anos atrás para conseguir revelia. Eu cheguei ao ponto de pesquisando tal, eu vi um julgado no TRT-10, onde o escritório de advocacia era de Santa Catarina, a empresa era de Santa Catarina, o reclamante era de Santa Catarina, mas o advogado entrou com ação em Brasília. Porque o entendimento no TRT da 10ª região era diferente do entendimento no TRT da 12ª região. Aí o magistrado, na hora que foi sentenciar, disse: eu vou aqui, isso aqui é a típica litigância abusiva. Tem recomendações do CNJ, recomendações de TRTs mandando coibir a advocacia abusiva. A internet contribui muito para isso. Os advogados tiktokers da vida, os caras começam a captar de tudo quanto é canto. Você não sabe nem onde é o escritório do cara, mas ele tem 200 mil clientes do Brasil todo. E aí ele começa a utilizar de táticas processuais, visando o enriquecimento dele e do cliente dele, mas prejudicando o próprio processo, prejudicando as partes envolvidas. E esse cara entrou com ação em Brasília para o que era na 12ª região, que era Santa Catarina. E o juiz e o TRT confirmou isso. Foi condenado em uma multa altíssima de litigância malévola pelo fato de ser considerado litigância abusiva. Meu medo é, com o aumento de advogados, aí voltando para sua pergunta, porque a gente começa a falar e vai divagando, né? Mas é porque precisa explicar o contexto. Né? Mas para ser didático e seguindo na sua linha de raciocínio, o futuro da advocacia. Volume, muito volume de advogado, muito volume de advogado. Tem espaço? Tem. Eu chamo de darwinismo, vai sobreviver o bom e o ruim vai morrer no meio do caminho, mas principalmente andar dentro de preceitos éticos. É a forma de você manter-se no mercado. Uma propaganda positiva vai alcançar 3, 4 pessoas, uma negativa vai alcançar 20. Então, se você fizer uma litigância malévola dessa, eu não sei o nome do advogado, mas dá curiosidade de olhar o processo e falar quem foi o advogado que levou essa litigância de má-fé. Esse aqui, a probabilidade dele ser excluído do mercado é grande. E ainda na parte de sala de aula, Marcelo, sobre concursos e o que você vê hoje das maiores, eu diria assim, eu não estabeleceria dificuldades, mas vícios, erros que alunos, concurseiros cometem. Porque você também foi professor do concurso, né? Ainda tô lá. Quando me chamam. Quando me chamam, eu vou. Mas dou aula lá no IAP curso. Não sei se pode fazer propaganda, mas... Claro, fica à vontade aqui. E o que você percebe hoje de maior dificuldade dos alunos? O que você aconselharia para eles? Eu tive um professor, Vitor Kimbel, em São Paulo. Eu concluí meu curso em 99, o ano 2000 eu fiquei morando em São Paulo. Não tinha esses cursos online. Então, o curso era presencial lá na Liberdade, um prédio na Liberdade, o curso do professor Damásio Evangelista de Jesus. Aí fui aluno de
Fernando Capês, o finado Luiz Flávio Gomes, Roque Antônio Carrasa, de tributário, Pedro Sampaio, de direito do trabalho. Só fera, só fera. Aprendi pra caramba, aprendi pra caramba. Muito, muito, muito. E Vitor Kimball, que era professor de direito civil, um magistrado lá do TJ de São Paulo, ele usava uma frase: passar no concurso é dom. E na hora que ele escreveu lá D-O-M no quadro e falou que era dom, aí eu olhava e falava, cara, eu não tenho dom pra nada, eu não sei tocar violão. Jogar futebol me colocavam na zaga porque eu não tinha dom de driblar, não sabia fazer uma embaixadinha. Eu não tenho dom pra nada, eu não vou ter um dom. Aí era determinação, organização e metodologia. É nessas 3 letras, é nesse tripé que o concurseiro se perde. Determinação é algo nato. Então tem que ser dele. Sim. Se ele não tiver convicto de que ele quer aquilo pro futuro dele, desista de ser É concurseiro. uma caminhada muito É. árdua. Organização. Organização em relação ao horário, organização em relação ao material, a escolher o curso certo, a escolher o material didático certo e metodologia. Aí a metodologia, esses cursinhos contribuem muito. Os caras dão dicas, tem muito coach de concurso que organiza a própria planilha de estudo, a agenda de estudo. Tem que ter um método Tem. específico. Se organizar, seguir uma metodologia E focar. também, eu diria, encontrar o método que funciona para ele. Cada um tem o seu, né? Porque cada um tem o seu. Eu percebi durante meus estudos da UAB que o meu método era absolutamente memorização por repetição. Então, É uma eu técnica, é uma das técnicas. eu lembro que eu enchia a parede do meu quarto de post-its. E eu tinha um mantra, né? Eu acordava pela manhã, antes de trabalhar, porque eu trabalhava, né? Eu tinha que Uhum. trabalhar, não conseguia passar o dia todo estudando para a OAB. Acordava pela manhã e eu tinha que ler todos os post-its da minha parede. Eu levava aproximadamente uns 40 minutos para conseguir ler todos e tantos que eu tinha colado na parede. Uhum. E aí eu ia trabalhar. Voltava para almoçar, mais 40 minutos. Esse mesmo professor que falou do dom, ele falava que você aprende uma coisa se você lê-la 7 vezes seguidas. Voltava do trabalho à noite e de Então, novo. você deve ter superado o número Fiz de isso. 7, né? Com certeza. Chegou uma hora que se eu ficasse num ponto distante do meu quarto e alguém apontasse o que é que tá escrito nesse post-it aqui, eu mesmo sem conseguir ler, eu falava exatamente o que estava escrito ali. Se tivesse um erro ortográfico, faltando um acento, ainda falava, tá faltando um acento ali naquele nome. E isso facilitou mas muito alguns já têm o a minha dom. prova. Tem gente que, pela natureza, já tem o dom de memorização. É. Outros, como é o meu caso, eu não sou superdotado, eu não tenho QI acima da média, não tenho nada de diferenciado. Ou eu estudo, ou eu não aprendo. Então, a Exato. sua metodologia era, o seu estudo era, vou repetir até entender. Por que isso? Porque eu percebi que esse método funcionava comigo. Porque a gente sempre vai ver inúmeros métodos que fornecem, a gente vê aí na internet, em cursos, e são bons. Mapas mentais, né? Exato. Mas acho que para mim a grande questão é você, dentre esses vários métodos, encontrar qual funciona bem para você. Quando eu percebi isso, cara, sai da frente. Fiz a prova da OAB, tranquilo, uma pontuação bastante assim, folgada. Segunda fase, também bastante tranquilo. E até hoje utilizo essa técnica quando eu quero aprender alguma coisa. Então, acho que um dos conselhos para os nossos alunos seria eles encontrarem, pelo menos da minha parte, né? Encontrarem o método que funciona para eles. E cada um vai ter o seu. Sim. O que tem... Poxa, eu sei um bocado de artigo, um bocado de súmula, de corda, o cara decorou, né? Aí o aluno olha e fala assim, cara, mas como é que você sabia? Como é que você citou aquela súmula 212 na hora que você estava conversando com o Leógio lá? Como é que você falou a 212? Aí ele fala, me ensina como é que é. Eu falei, amiga, repetir. Não tem como. Ó, se eu leio o negócio há como mais de fugir, tem 20 que anos, decorar. uma vez por semana eu falo sobre ela, não é possível que eu não vou decorar o conteúdo dela. Mas não dá pra gente fugir, né? Tem coisas que tem que decorar. Tem que decorar. Não, e às vezes não só no decorar em si, mas na hora que você compreende, não sai mais do seu intelecto. É uma espécie de decoração? Você decorou. Né? Marcou, tá marcado ali, tá decorando na sua cabeça, tá grudado dentro da sua cabeça. Mas você entendendo, não sai E mais. tem Não. umas técnicas que facilitam a decoração, né? Eu acho que, inclusive, Yandra tem até a técnica do reconhecimento da relação de emprego. Como é que você fala? Tem umas palavrinhas, né? Faz o GIM. Faz o GIM. Faz o GIM. Como é que é o GIM? Fala aí O pra meu doutor é Marcelo. diferente. F, que é o FGTS. Não, isso aí é Não. verbas decisórias, é? Não. Ai, deixa eu- Tenta lembrar aí. Para reconhecer o vínculo empregatício, a minha técnica é ASPONE. Aspone. É. Ah, ASPON, né? E tinha Aham. uma minissérie, uma série na Globo que era assessor de nenhuma, né? Aí eu chegava, aí o cara, pô, colocou ali ASPONE, assessor de nenhuma. Aí fala, não, alteridade, subordinação, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade.
você conseguir conjugar esses, você tem um vínculo empregatício formado. Aí são as técnicazinhas. É. Em cursinho, quando vou falar em recurso, aí aluno de cursinho é fantástico. Ele arruma uma Eles musiquinha, mesmos ele cria. descobrem, né? Ele cria um negócio, me fala e eu saio reproduzindo o que eles me ensinam. A minha foi Dr. Luiz Henrique, do CEISC, Hum. professor de trabalho. Para mim, ele falou: olha, quando você quer reconhecer o vínculo de um empregado, você tem que mandar ele tomar um chopp. É shopping, tem algo certo. Subordinação, habitualidade, Aí no shopping com onerosidade. SHOP. Exato, Só que no shopping não tem alteridade, que a exato. alteridade é o conjunto, é uma conjugação do segundo com o terceiro, né? Fazerem proveito alheio assumindo os riscos da atividade econômica. Aí é outra história, é outra. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o direito do trabalho mesmo em si. Uhum. Hoje, eu queria que você me falasse, você trouxesse uma dica, porque eu percebo que hoje criam muita o nosso mundo ele está muito polarizado. E cria-se muito uma polarização, uma ideia de que o empregador, ele é o inimigo do empregado e vice-versa, né? Então parece que há uma rincha que, inclusive até alguns profissionais, alguns advogados, eles fomentam isso cada vez mais. Eu vejo vídeos de alguns advogados que falam assim: olha, o que o seu patrão S faz e você perder esses direitos. Uhum. Né? E eu vejo que isso passa do ponto. Às vezes entra numa litigância abusiva que a gente estava comentando agora há pouco. Pois é. E o que você aconselharia para esse público, né? Tanto empresários como empregados? O que a gente poderia trazer para eles de mensagem para tentar diminuir essa polarização? Uhum. O empresário e o empregado, eles são de fato inimigos? Eu não vejo assim, né? Eu costumo dizer aos meus clientes que eu assessoro, algumas empresas que a gente tem a advocacia que a gente chama de advocacia de partido, né? Uma assessoria constante. Como eu disse, tem clientes meus que quando eu montei o escritório, eu e o Dr. Hadi, 2 deles, dos vários clientes que eu tenho, 2 estão conosco desde fevereiro de 2006. Então, quando a empresa é bem assessorada, ela não tem esse litígio com o seu empregado. Que eu chego para ele e digo, você vai cumprir o que tem na normatização. É lógico, pode ter uma reclamação trabalhista ou outra, claro que pode. Mas se ele está bem assessorado, se a dica foi dada, a probabilidade dele ter um litígio é pequena. E aí você não vai ter o seu empregado como sendo um passivo. Você vai olhar para o seu empregado como sendo um ativo de produção. Então, se você conseguir manter esse equilíbrio, cumprir a normatização que está em curso, cumprindo, o seu empregado está satisfeito, que você não está violando direitos dele, os direitos estão sendo assegurados. Consequentemente, você não vai ter uma lide. Esses que eu citei, esses nossos 2 clientes, nesses 20 anos, que vai completar 20 anos, eu tive em cada um, no máximo, 5 reclamações trabalhistas. 20 anos. E empresas que têm no seu quadro funcional uma média de 50 empregados. Um pouquinho mais de 50. E para o empregado, que ele acha que o patrão ele só quer ganhar dinheiro às custas dele, o que você diria para ele? É outro negócio. Tem empregador ruim? Tem. Lógico que tem. E se o direito foi violado, você tem que procurar o judiciário mesmo. Tem que procurar o judiciário. O que eu fico com medo são as aventuras jurídicas. Cara, uma vez, eu fui para um processo em Macau. Fui fazer uma defesa. Nossos colegas também não nos ajudam, né? Entra com cada reclamação que o cara fica... O cidadão saiu para almoçar, não, terminou o expediente, foi embora, sem capacete, sem habilitação. E indo embora, ele bateu na traseira de um carro. O carro parou na lombada, ele veio atrás, bateu, caiu, machucou-se. Entrou com ação contra o empregador. Qual o nexo? Não tinha relação nenhuma entre... porque saiu do trabalho de moto, ele recebia vale transporte, foi na moto dele. Então, era um negócio meio descabido. Esse tipo de aventura jurídica leva a descrédito o próprio advogado e faz com que esse clima de polarização empregado-empregador aumente, que o empregador vai falar, cara, o cara é tão sacana, aspas, né? Que ao ponto de eu cumprir todos os direitos e ele entrar com ação buscando uma reparação de algo que não tem nexo. Então, a gente tem que ter uma cultura diferente. Verdade. É cultural. É cultural. É você pregar a ideia de que na relação, se existe direito, se existe convenção coletiva, se existe regulamento interno de empresa, se existe a própria CLT, cumpra. Convencer meu cliente de que ele não deve descumprir é minha tarefa. Convencer o empregado de que se o seu empregador está cumprindo, você não tem o porquê ser inimigo dele, é a tarefa da gestão do negócio, né? do gerente, do superior hierárquico, convencer o empregado que ele está sendo bem assessorado, bem tratado. Então é o equilíbrio que você falou e evitar a polarização. E hoje a gente tem também o negociado versus o legislado, né? Você sente que nessa nova reforma de 2017, a gente não pode nem mais chamar de nova, né? Isso trouxe algo bom? Trouxe, na minha visão, sim.
Nós temos lá no 611-A da CLT no caput a prevalência do negociado sobre o legislado. Isso faz com que o sindicato bom traga conquistas boas. Exato. A questão também volta a ser cultural. Porque o sindicato, no momento negocial, o que colocar na negociação, ao menos em tese, se a gente pensar no qual foi o espírito da legislação, o espírito da legislação foi: eu vou fortalecer o que foi negociado pelo sindicato. Eu vou privilegiar o que emergiu dos próprios agentes envolvidos na negociação. Explica só para nossa audiência, Marcelo, o que seria na prática, né, Hum. esse negociado versus legislado. Certo. Eu não sei se quem está me assistindo ali faz direito, se não faz, se está no primeiro ano, se está no último ano, se já é advogado, né? Existe. Opa. Olha aí, que legal. Tá querendo participar? Mas, o que eu falei, quem é esse, né? Quem é esse que tá aqui? Mas, voltando aqui, nós temos dois instrumentos, que é o acordo e a convenção coletiva de trabalho, falando para quem está nos ouvindo. Convenção coletiva é uma negociação feita entre sindicato de empregados com sindicato de empregadores. Então, fruto dessa negociação, convenção coletiva. Sindicato de empregados negociando com uma empresa ou empresas, eu estarei diante de um acordo coletivo de trabalho. Seja convenção, seja acordo, esse artigo 611-A, ele enumerou o que, dentre outros, pode ser objeto de negociação. Exemplo, a Constituição fala que é assegurado ao trabalhador urbano e rural adicional de horas extras de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal. Aí eu negocio, na minha convenção coletiva, um adicional de 70%. Vai prevalecer qual? O que foi negociado, em detrimento do que estava legislado. Então, Exato. a ideia é essa. É lógico que nós estamos dando um exemplo bem raso, mas eu posso criar aqui outras regras mais complexas, porque eu tenho uma liberdade ou autonomia no momento negocial. O 611-A, ele fala, da CLT, ele fala, dentre outros. Então, ele dá liberdade para você criar regras, desde que não contrarie direitos mínimos. E o 611-B, ele diz, isso aqui não pode ser objeto de negociação. Basicamente, as cláusulas pétreas do artigo 7º da Constituição Federal estão no 611-B. A ideia de prevalência do negociado sobre o legislado, você concorda comigo que se a gente tivesse uma cultura sindical bacana, o sindicato, o que efetivamente não está preocupado em renda, está preocupado em direito. Eu tive uma audiência com um sindicato, não vou falar qual para a gente não ter indisposição, onde o magistrado olhou para mim: doutor, o senhor tem alguma proposta de acordo? Eu falei: eu tenho, excelência. Eu pago, a partir de agora, o adicional que eles estão pedindo, que o sindicato está pedindo. O sindicato não estava preocupado em dar adicional aos substituídos por ele. Ele estava preocupado no retroativo que ele ia receber. Aí eu lembro que o meu diálogo com o magistrado foi: excelência, nós não estamos aqui diante de busca pelo direito do empregado que está trabalhando, mas a busca por eventual dinheiro de empregados que já trabalharam. Cultural. O problema é cultural. Mas o que foi negociado vai prevalecer sobre o legislado. Dentre outros, possibilidade de criação de banco de horas, participação nos lucros e rendimentos, troca de dia de feriado, intervalo reduzido para aqueles que trabalham mais de 6 horas para 30 minutos. Tudo isso está no artigo 611-A. Marcelo, eu percebo que o brasileiro médio, ele até hoje ainda não entendeu muito bem sobre o banco de horas. Você consegue explicar isso para ele? Vamos lá de uma forma bem didática, né? Banco de horas, quando ele surge lá atrás, só era possível através de acordo ou convenção coletiva de trabalho, que são esses dois instrumentos que nós comentamos, para que o excesso de hora de um dia seja compensado com folga em até um ano, se tiver previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, no mês de agosto, no mês de janeiro, no ramo do turismo, que é muito comum aqui no Rio Grande do Norte, a galera tá lá no hotel, aí tem que fazer um bocado de hora extra. Aí faz 2 horas extras todos os dias da semana. Aí você estava esperando o quê? Que no final do mês você recebesse 2 horas mais 50% no seu contra-cheque. Só que como tem o banco de horas, aquelas 10 horas extras que ele fez 2 dias em cada dia da semana ali, ele vai receber em 10 horas de folga em agosto. Isso é a essência do banco de horas. Sim. Por que é interessante para o empregador isso? Porque se fosse pagar a hora efetivamente trabalhada, ele pagaria hora mais adicional. 50%. Vai compensar no banco de horas? São 2 horas aqui, são 2 horas de folga lá na frente. Essa é a Ele consegue sistemática do organizar. banco. Principalmente nos momentos que tem pouca, Isso, baixa e aí baixa pro clientela, né? empregador é fantástico. O empregador, ele sabe se valer disso. Uhum. O que a reforma trabalhista fez, a Lei 13.467 de 17, ela fez no artigo 59, seus parágrafos 5º e 6º, ou 4º e 5º. Os se eu não me engano, inúmeros que foram lançados, né? eles possibilitaram que o banco de horas seja feito individualmente. Não só através de acordo ou convenção. Num acordo individual escrito, eu posso estabelecer o sistema de compensação de horas em até 6 meses. E se a compensação for no próprio mês, esse ajuste pode ser até tácito, sem ter nada escrito. Se você fez a hora extra no dia 1º e eu dei folga no dia 31 daquele mesmo mês, eu não preciso pagar adicional.
Essa acho que eu tentei, para o homem médio, né, como você colocou, explicar o que que era o banco Não, de horas. tá ótimo, tá ótimo. E em alguma situação, esse banco de horas, ele pode ser invalidado? Em que sentido você coloca? É possível, a depender É, de como foi pra- estabelecida a negociação, se não obedecer os critérios de negociação. Tanto que o artigo 59, questão de horas traço extras B, habituais. Tá? o 59 traço B diz, não cumpridas as exigências formais do acordo de compensação, paga-se, se houve a compensação, mas não cumpriram as exigências formais, paga-se só o adicional. A hora foi Uhum. efetivamente compensada, mas você vai ter que pagar o adicional. Então é uma punição para quem não obedeceu às formalidades do pacto. E uma outra questão que eu vejo que vem crescendo bastante no direito do trabalho são as questões de saúde, doenças ocupacionais. Demais, né, A cara? gente chegou, Eu chegou acho que o burnout aí. o mundo tá ficando Exato. doente, né? É. Psicologicamente falando. É que o senhor poderia nos trazer sobre essa temática, né? A gente vê. Eu particularmente percebo que o burnout e outros tipos de doenças ocupacionais, eles ainda são muito mal compreendidos pelos operadores de direitos no geral. E eu falo todo mundo: advogados, Uhum. juízes, magistrados, inclusive até alguns peritos, né? O que é que você vê crescente nessa temática, Marcelo? Dos últimos anos, o número de reclamações trabalhistas vindicando, alegando, demonstrando doenças relacionadas ao trabalho de ordem psicológica é impressionante. Das defesas que eu faço hoje, para cada 3, uma fala sobre doença de cunho psicológico ou psiquiátrico. O Tem muitas mundo, aventuras também, né? o mundo tá adoecido, né? O mundo tá doente. Aí fala que é excesso de cobrança. O avanço tecnológico contribui para isso. A gente tá aqui, mas a cabeça tá toda hora, poxa, o que está acontecendo aqui? E vai minando. Com as reclamações, o Ministério do Trabalho e Emprego tem atuado em cima disso. Hoje, as CIPAs, por força de uma normatização do ano passado, eu acho, ela tem que agir montando critérios e cursos de educação profissional dentro do ambiente de trabalho para evitar assédio sexual e assédio moral. Então, é obrigação da empresa empreender nesse sentido para coibir atos de assédio dentro do ambiente de trabalho e, consequentemente, evitar que essa doença, o burnout, que seria para o leigo também que está nos ouvindo, né? O cara sentir-se pressionado no ambiente de trabalho ao ponto de pensar em atentar contra a própria vida. Ao ponto do desespero ser tal que ele não quer nem olhar para o trabalho. Então, isso é fruto de um desgaste que existe na relação. Você tendo um bom empregador, você não tem esse desgaste. E se há uma reclamação trabalhista, isso tem que ser dirimido por perícia. E a perícia, porque é uma doença multifatorial, né? Exato. Eu posso Que a grande questão é a causa, né? é, Que é sempre mostrar um debatida. nexo causal entre doença. Eu consigo até diagnosticar que o empregado tem a patologia. Uhum. A dificuldade é mostrar que a patologia está Causa. vinculada ao trabalho. Exato. Ou pelo menos se há alguma com causa, né? Isso. Marcelo, nosso horário está chegando ao fim. 2 perguntas para a gente encerrar. Uhum. Como é que você imagina como vai estar, no geral, a justiça do trabalho, incluindo até advogados, em, vamos lá, 10, 15 anos? Você acredita que melhorias? Vamos tentar jogar 10 anos para trás para imaginar como é que vai ser 10 anos para frente, né? Ah, Em 2015, era o começo do processo judicial eletrônico. 2013, por ali. Então, 2015, estava começando a aprender a mexer com o processo judicial eletrônico. Hoje, 2025, a inteligência artificial entrando na advocacia. Então, eu acho que a tecnologia... com muita velocidade e força. eu estou colocando um marco de 10, como eu vivi, como eu estaria falando contigo, nesse bate-papo em 2015, eu estaria falando sobre, cara, que bacana que processo judicial eletrônico, a gente não tem que mais fazer protocolo com aquele tanto de papel lá na Justiça do Trabalho, não tem mais pegar fila no cartório distribuidor, não tem que assinar a procuração com a petição com caneta. Você não deve ter pego assinar a procuração com caneta. Você não deve ter feito um protocolo no cartório distribuidor. Você Fiz alguns. fez? Fiz alguns. Mas era tudo no papel mesmo. Pegava um carimbo, os caras carimbavam folha por folha, o verso da Inclusive, folha colocava em branco. os estagiários sofriam bastante nessa época, Então, viu? ou seja, de 10 anos para cá, a realidade já mudou. E acho que é o avanço tecnológico influenciando na advocacia daqui para frente. Não só na advocacia, mas no Poder Judiciário também. A automação dos processos vai reduzir o número de funcionários. Nós teremos menos servidores. Estou tentando projetar daqui a 10 anos, que a inteligência artificial fará com que haja uma redução do número de servidores. Eu não sei se vai mudar, eu estou falando aqui em processo, não sei se vai mudar o direito do trabalho. A uberização já é uma mudança no cenário de trabalho.
10 anos, muito Exato. provavelmente outras profissões seguirão o formato Uber. Não só de transporte, de entregas, mas seguirão o formato Uber, acho. E o processo, acho, que vai ser influenciado pela inteligência artificial. Maravilha. E qual é o legado que você gostaria de deixar, tanto como advogado, como professor, quando você Pô, chegar ao fim da sua carreira? O que é que você... eu, Imagina que esse vídeo ele vai ficar no YouTube durante muito é, tempo. essa ida minha a Caicó, esse final de semana passado, eu fui e, como eu tenho raízes em Caicó, eu recebi o título de cidadão caicoense em 2024 e fiquei feliz demais, porque é a cidade onde meus avós viveram a vida toda, onde meu pai viveu. O papai adquiriu a casa que era do meu avô, então eu fui para Caicó para ficar na casa do meu avô. Me ofereceram hotel e tal. Eu falei, não, eu vou para ficar lá na casa do vovô. E aí chamei minha esposa, minhas filhas, minha sogra. Falei, vamos todo mundo lá para Caicó. E na hora que eu cheguei, eu falei, o que que a gente leva? No caminho, conversando com as meninas, com minha sogra, o que que a gente leva dessa vida? Que legado que eu vou deixar? Estou indo para fazer uma palestra, eu não sei para que público que eu vou estar conversando. Eu vou estar falando sobre teses vinculantes do TST, mas eu não sei quem é meu público. Será que vão, daqui a não sei quantos anos, lembrar dessa minha passagem por aqui? Então eu tenho que fazer um negócio bem feito para ficar o legado, a palavra legado eu utilizei no carro. Que legado vai deixar? Eu acho que eu quero que quem me ouve, quem me vê, tenha um legado de profissionalismo, de seriedade, de retidão. E eu falo isso como até política de educação para os meus filhos. Não queira nada que não é seu, só quero o seu. Pai, mas tem aqui. Se não é seu, ou você vai devolver ou você vai deixar no cantinho que tá. Eu faço isso no direito também. Se o cliente não é meu, eu não vou captar um cliente que é seu. Eu não vou invadir a sua autonomia, da sua advocacia, para assediar um cliente seu. Jamais, jamais, jamais fiz isso e jamais farei. E com relação ao profissionalismo, faça o que for o melhor que está ao seu alcance. Podemos até não professar a mesma fé, mas todos nós acreditamos num ser superior. E eu, quando saio de casa todo dia, eu falo, meu Deus, me ajuda para que eu faça bem feito aquilo que eu me propuser fazer no dia de hoje. Então é dedicação, seriedade, profissionalismo, retidão. Acho que era esse meu legado. Para o meu aluno, para o meu cliente, para o meu filho, para o meu amigo, para a galera que convive com a gente. Coisa boa. É bom ouvir isso. É bom a gente saber que tem profissionais ainda no mercado que sabem a importância de valores e princípios e o impacto que eles geram, não só nos dias atuais, mas talvez até em gerações. Perfeito, perfeito. Bacana. Doutor Marcelo, foi um prazer Que imenso da já minha acabou? parte conversar com você. Pô, tá dentro da nossa Tinha programação, bem, mas a muito, gente falou um bocado, né? foi, e tinha muito assunto ainda que eu queria perguntar a você, muita curiosidade ainda, Mas aí mas depois a gente, espero que você a gente segue retorne. batendo esses papos. Exato. Muito obrigado, agradeço mesmo. Você é um cara novo, dessa nova geração de bons advogados. Seu futuro já está no seu rosto. Quem olha para você, quem vê sua postura profissional lá no TRT sabe que você é sinônimo de sucesso. Desejo sucesso. Sempre que precisar, chamar para bater um papo, para discutir sobre processo, discutir sobre direito do trabalho, falar sobre sala de aula, ou falar sobre futebol, qualquer outra coisa besta, eu também estou à sua disposição, beleza, Léo? Maravilha, com certeza. Gente, esse foi o nosso episódio. Se você gostou, curte, comenta, compartilha para alguém que você acha que vai se interessar em assistir. Se você quiser que a gente traga algum convidado específico ou falar sobre algum tema, comenta aí embaixo no YouTube, tá bom? A gente vai estar sempre se esforçando aqui para trazer bons convidados para vocês. Obrigado por ter estado conosco até agora. Um grande abraço e até mais.